Em o nome do Senhor Jesus, vamos estudar a palavra dele, abrindo o santo livro, e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 39 e 40. Vamos ver o que nós temos nessa mensagem do Evangelho de Lucas 2, 39 e 40. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia, e em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então hoje nós vamos comentar sobre a vida de Jesus em criança, quando menino. Como foi o exemplo que ele deixou para nós em nosso tempo. E esse menino Jesus, ele deixou um exemplo maravilhoso. Agora no Desejar de Todas as Nações, página 57, nós vamos meditar, que é muito importante. 57, que diz assim: a infância e juventude de Jesus foi passada numa pequenina aldeia montanhesa. Não haveria lugar na terra que não se tivesse honrado por sua presença. Os palácios reais ter-se-iam sentido privilegiados em o receber como hóspede, mas ele passou pelos lares afortunados, pelas cortes da realeza e pelas famosas sedes do saber, para fazer de seu lar a obscura e desprezada Nazaré. Maravilhoso em sua significação é o breve relatório da primeira parte de sua vida. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. À luz da presença de seu Pai, crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Seu espírito era ativo e penetrante, com uma reflexão e sabedoria além da sua idade. Também o caráter era belo na harmonia que apresentava. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente, segundo as leis da infância. Jesus revelava como criança disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir aos outros. As mãos do nosso Salvador, daquele menino, estavam sempre prontas para servir aos outros. É um exemplo a nossos meninos de hoje, as crianças de hoje. Manifestavam uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar integridade, firme como uma rocha em questões de princípios. Sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. Jesus, quando criança, era firme como uma rocha em questão de princípios. Era amável, sempre pronto para servir. E continuando a leitura diz assim: com profunda solicitude, observava a mãe de Jesus o desenvolvimento das faculdades da criança e contemplava o cunho de perfeição em seu caráter. Era com deleite que procurava animar aquele espírito inteligente, de fácil apreensão. Por meio do Espírito Santo recebia sabedoria para cooperar com os instrumentos celestiais no desenvolvimento dessa criança, que só tinha a Deus por Pai. Tinha nascido numa família aqui, humana,
mas só tinha o Deus do céu por pai. Desde os primeiros tempos, os fiéis em Israel haviam dado muita atenção à educação da juventude. O Senhor dera instruções quanto a ensinar-se às crianças desde da mais tenra idade, acerca de sua bondade e grandeza, especialmente segundo estas se revelam em sua lei e se demonstram na história de Israel. Cânticos, orações e lições das Escrituras deviam ser adaptados à mente que se ia abrindo. Nós vemos que o que era ensinado lá, cânticos, orações e lições das Escrituras deviam ser adaptados à mente que se ia abrindo. Os pais e mães deviam instruir os filhos em que a lei de Deus era a expressão de seu caráter e que, ao receberem os princípios da lei no coração, a sua imagem era gravada no espírito da alma. Muito do ensino era feito oralmente, mas os jovens aprendiam também a ler as escrituras dos hebreus e os rolos de pergaminho das escrituras do Velho Testamento eram franqueados ao estudo. Ao tempo de Cristo, a vila ou cidade que não providenciava quanto à instrução religiosa da mocidade era considerada estando sob a maldição de Deus. Todavia o ensino se tornara formal. A tradição havia em alto grau sobrepujado as Escrituras. A verdadeira educação teria levado os jovens a que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar. Mas os mestres judeus davam atenção a questões cerimoniais. A mente era sobrecarregada com matéria sem valor, o que aprendia, e que não seria reconhecida na escola superior das cortes do alto. A experiência obtida mediante a aceitação individual da palavra de Deus não tinha lugar no sistema educativo. Absorvido na rotina das coisas exteriores, o estudante não encontrava horas de quietação para estar com Deus. Não lhe escutava a voz falando ao coração. Em sua procura de conhecimentos, desviava-se da fonte da sabedoria. Os grandes elementos do serviço de Deus eram negligenciados, obscurecidos os princípios da lei. O que se considerava como educação superior constituía o maior obstáculo ao verdadeiro desenvolvimento. Sob a influência dos rabis, as faculdades dos jovens eram reprimidas, seu espírito se tornava constrangido e estreito. Sabe o que aconteceu, irmãos? Olha o que aconteceu. O menino Jesus não se instruía nas escolas das sinagogas. Sua mãe foi seu primeiro mestre humano. Dos lábios dela e dos rolos dos profetas, aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras, por ele ditas a Moisés para Israel, eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ao avançar da infância para a juventude, não procurou as escolas dos rabis, não necessitava da educação obtida de tais fontes, pois Deus lhe servia de instrutor. O que já estava acontecendo na escola da igreja da profecia da época, aquilo que era para a edificação espiritual da alma, aquilo que dava instrução e fortalecia a fé dos jovens, tinha sido transformado em tradição. A tradição tomou conta de tudo. Então o menino Jesus não foi
ser educado, ser instruído nas escolas da igreja. A pergunta feita durante o ministério do Salvador: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Não quer dizer que Jesus não soubesse ler, mas simplesmente que não reconhecera instrução dos rabinos. Uma vez que ele obteve conhecimento, como podemos fazer? Sua familiarização com as Escrituras mostra quão diligentemente os primeiros anos da vida foram consagrados ao estudo da Palavra de Deus. E perante ele estendia-se a grande biblioteca das obras criadas por Deus. Então nós vemos aqui, Jesus não se instruiu nessas escolas da igreja. Por quê? O livro Vida de Jesus, porque ensinavam muitas coisas que não eram verdadeiras e não eram necessárias para o desenvolvimento cristão. Matérias que sem valor, era perder tempo. Jesus não perdeu tempo com isso. Desviado dos profanos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Estudava a vida das plantas e dos animais, bem como a dos homens, desde a mais tenra idade. Possuía-o um único desígnio: vivia para beneficiar os outros. Para isso encontrava recursos na natureza. Novas ideias de meios e modos brotavam-lhe da mente ao estudar a vida das plantas e dos animais. Procurava continuamente tirar das coisas visíveis instruções pelas quais pudesse apresentar os vivos oráculos de Deus. As parábolas pelas quais durante seu ministério gostava de ensinar lições acerca da verdade mostram quão aberto lhe estava o espírito às influências da natureza e como colhera do ambiente que o cercava na vida diária os ensinos espirituais. Como é maravilhoso! Jesus chegava, quando ele via alguém semeando, eis que o semeador saiu a semear, contou a parábola do semeador. Quando chegava no outro lugar, era outra, ele via acontecendo outra coisa. O pastor de ovelhas: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então Jesus usava as lições da natureza. Assim, se revelava a Jesus o significado da palavra e das obras de Deus. Toda criança pode adquirir conhecimento como Jesus o adquiriu. Ao procurarmos relacionar-nos com nosso Pai Celestial, através de sua palavra, anjos se achegarão a nós, nossa mente será fortalecida, nosso caráter elevado e apurado, tornar-nos-emos mais semelhante a nosso Salvador. E ao contemplarmos o que é belo e grande na natureza, nossas afeições crescem para com Deus. Ao mesmo tempo que o espírito se enche de reverente respeito, a alma se avigora ao pôr-se em contato com o infinito por meio de suas obras. A comunhão com Deus mediante a oração desenvolve as faculdades mentais e morais, e as espirituais se robustecem ao cultivarmos pensamentos sobre assuntos espirituais. A vida de Jesus foi passada aqui em meio à natureza. Ele tinha comunhão com Deus, contemplando as obras criadas por Deus. E diz mais: a vida de Jesus estava em harmonia com Deus. Enquanto criança, pensava e falava como criança. Mas nenhum traço de pecado desfigurava nele a imagem divina. Não ficou, no entanto,
isento de tentação. Os habitantes de Nazaré eram proverbiais por sua impiedade. O mau conceito em que eram geralmente tidos revela-se a pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi colocado num lugar em que seu caráter seria provado. Era-lhe necessário estar sempre em guarda, a fim de conservar sua pureza. Estava sujeito a todos os conflitos que nós outros temos de enfrentar, para que nos pudesse servir de exemplo na infância, na juventude e na idade varonil. Alguém pode dizer: Jesus, era o Filho de Deus. Mas ele passou em meio a conflitos, a tentações, lugares corrompidos, mas ele não se maculou, não cedeu à tentação. E diz mais: Satanás era infatigável em seus esforços para vencer a criança de Nazaré. Desde seus primeiros anos, Jesus era guardado por anjos celestiais. Todavia, sua vida foi uma longa luta contra os poderes das trevas. Que houvesse de existir na terra uma vida isenta de contaminação do mal era uma ofensa e perplexidade para o príncipe das trevas. Porque Satanás queria de toda forma enredar Jesus nas tentações, fazer com que ele pisasse em princípios, transgredisse a lei. Não houve meio que não tentasse para enredar Jesus. Nenhum dos filhos dos homens será jamais chamado a viver uma vida santa em meio a tão renhido conflito com a tentação como o nosso Salvador. Os pais de Jesus eram pobres, dependentes de sua tarefa diária. Ele estava familiarizado com a pobreza e a abnegação e as provações. Essa experiência servia-lhe de salvaguarda. Em sua laboriosa vida, não havia momentos ociosos para convidar à tentação. Nenhuma hora vaga para abrir a porta às companhias corruptoras. Tanto quanto possível cerrava a porta ao tentador. Ganho ou prazer, aplauso ou reprovação não o podiam levar a condescender com uma ação má. Era prudente para discernir o mal e forte para o resistir. Meus irmãos, que exemplo! O mal estava no encaixo. Não houve nenhum momento que o inimigo não estivesse atacando. E Jesus estava sempre ligado com Deus, o humano e o divino. Por isso que ele foi o vencedor e deu exemplo. E aqui diz que Jesus, tanto quanto possível, cerrava a porta ao tentador. Foi Cristo, o único ser livre de pecado que já existiu na terra. Todavia viveu por quase 30 anos entre os ímpios habitantes de Nazaré. Este fato é uma repreensão aos que fazem depender de lugar, fortuna ou prosperidade ou viver uma vida irrepreensível. Tentação, pobreza, adversidade e justamente a disciplina necessária para o desenvolvimento da pureza e firmeza. Nós vemos que, falando de Jesus, ele foi um exemplo, mas tem outros exemplos. José do Egito foi um exemplo, se espelhou na vida de Jesus, viu que Jesus nunca fracassou, pediu a graça de Deus e ele também, olhando para Jesus, ele foi vencedor. Jesus viveu no lar de Campônios
e desempenhou fiel e alegremente sua parte em suportar as responsabilidades da vida doméstica. Agora devemos parar um pouco aqui e meditar. Quantos meninos e meninas hoje não querem saber das responsabilidades da vida doméstica? Tem tantos afazeres em uma casa, tantas coisas a realizar, e penso que isso é o trabalho do meu pai e da minha mãe. Não, Jesus não fez isso. Foram ao comandante do céu, e anjos se tinham deleitado em lhe cumprir as ordens. Era agora um voluntário servo, um filho amorável e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José. No simples traje de operário comum, caminhava pelas ruas da pequenina cidade, indo e voltando em seu humilde labor. Não empregava o poder divino de que dispunha para aligeirar os próprios fardos ou diminuir a própria lida. À medida que Jesus trabalhava na infância e na juventude, mente e físico se desenvolviam. Não empregava descuidadamente as forças físicas, mas de maneira a conservá-las sãs, a fim de fazer o melhor trabalho possível em todos os sentidos. Não queria ser deficiente, nem mesmo no manejo dos instrumentos de trabalho. Era perfeito como operário, da mesma maneira que o era no caráter. Pelo exemplo, ensinou que nos cumpre ser industriosos, que o nosso trabalho deve ser executado com exatidão e esmero, tornando-se assim honroso. O exercício que ensina as mãos a serem úteis e educa os jovens em fazer sua parte quanto às responsabilidades da vida. Comunica robustez física e desenvolve todas as faculdades. Todos devem procurar fazer alguma coisa que lhes seja útil ou de auxílio a outros. Deus designou o trabalho como uma bênção, e somente o trabalhador diligente encontra a verdadeira glória e alegria da vida. A aprovação de Deus repousa com amável confiança sobre as crianças e jovens que desempenham alegremente sua parte nos deveres da família, partilhando as responsabilidades do pai e da mãe. Tais filhos sairão de casa para ser úteis membros da sociedade. Caros irmãos, isso aqui é o ponto culminante que eu desejava trazer. Muitos papais e mamães querem realizar as tarefas sozinhos. E a Bíblia Sagrada, em Provérbios 22:6, diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele ficar velho, não vai se desviar dele. É instruir não só no conhecimento, na leitura, no aprendizado, mas no trabalho. Os filhos que os pais ensinaram a trabalhar, a compartilhar dos trabalhos domésticos e o trabalho do pai, sairão de casa e serão uma bênção na sociedade. Mas se os pais não derem a instrução perfeita nessa questão, nesse assunto, sabe o que vai acontecer? Os filhos não vão realizar um trabalho bom e não vão encontrar um bom campo de trabalho. Ninguém quer uma pessoa que não realiza bons trabalhos, que não seja industrioso. Através de sua existência terrestre, Jesus foi um ativo e constante trabalhador. Esperava muito resultado, muito empreendia, portanto. Depois de iniciar o ministério, disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou.
enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus não se esquivava a cuidados e responsabilidades, como fazem muitos que professam ser seus seguidores. É porque procuram furtar-se a essa disciplina que tantos são fracos e ineficientes. Podem possuir preciosos e amáveis traços, mas são sem fibra e quase inúteis quando há dificuldade a enfrentar e obstáculos a transpor. A positividade, energia, a solidez e resistência de caráter manifestados em Cristo têm de ser desenvolvidas em nós, mediante a mesma disciplina que Ele suportou, e caber-nos-á a mesma graça por Ele recebida. Caros irmãos, como é maravilhoso estudar a vida de Jesus. Alguns pensam que tem que estudar somente as cenas finais da vida de Jesus. Mas Ellen White ensina que nós devemos estudar Jesus quando era novo, para que nós possamos seguir o exemplo. Exemplo no trabalho, exemplo na bondade, exemplo na cortesia, o exemplo que ele deu de ajudar os pais e as mães, auxiliar as pessoas quando estão com seus fardos pesados. Jesus punha em seu trabalho alegria e tato, muita paciência e espiritualidade. Se requerem para introduzir a religião bíblica na vida familiar e na oficina, suportar a tensão dos negócios do mundo e todavia conservar as vistas unicamente voltadas para a glória de Deus. Aí é que Jesus foi um auxiliador. Nunca estava tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. Exprimia frequentemente o contentamento que lhe ia no coração, cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes ouvia os moradores de Nazaré sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Entretinha em cântico comunhão com o céu. E quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia de seus lábios. Dir-se-ia que seu louvor banisse os anjos maus e como incenso enchesse de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos outros ouvintes era afastado de seu terreno exílio para o lar celestial. Imagino eu aqui, Jesus passando pelas ruas de Nazaré, cantando o hino, sua doce melodia, que voz maravilhosa, voz perfeita. E as pessoas gostavam de ouvir seus louvores. Jesus era a fonte de vivificante misericórdia para o mundo, e durante todos aqueles retirados anos de Nazaré, sua vida fluía em corrente de simpatia e ternura. Os velhos, os sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincar em sua inocente alegria, as criaturinhas dos bosques, os pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes por sua presença. Aquele cuja palavra poderosa sustia os mundos, detinha-se para aliviar um pássaro ferido. Nada havia para ele indigno de sua atenção, coisa alguma a que desdenhasse prestar auxílio. Que coisa maravilhosa! E agora nós vamos ver na página 64, diz assim: assim, à medida que se desenvolvia em sabedoria e estatura, crescia Jesus em graça para com Deus e os homens. Atraía a simpatia de todos os corações mediante a capacidade que revelava de se compadecer de todos. A atmosfera
de esperança e valor que o circundava. Tornava-o uma bênção em todo o lar. Muitas vezes, na sinagoga, aos sábados, era convidado para ler a lição dos profetas. E o coração dos ouvintes fremia, pois nova luz brilhava nas palavras familiares dos textos sagrados. Eram lidas essas palavras, mas não tinha a percepção, não tinha aquela explicação, aquele sentido que Jesus dava para os textos. Não obstante, Jesus fugia à ostentação durante todos os anos de sua residência em Nazaré. Não fez exibição de seu miraculoso poder. Não buscou altas posições, nem pretendeu nenhum título. Sua vida quieta e simples, e mesmo o silêncio das Escrituras. A respeito dos primeiros anos de sua vida, ensina uma importante lição. Quanto mais simples e tranquila a vida de uma criança, quanto mais livre de excitações artificiais, e quanto mais em harmonia com a natureza, tanto mais favorável é ela ao vigor físico e mental e à robustez espiritual. O que acontece com as crianças em nossos dias? Crianças com 4 anos já estão indo para tentar ensinar alguma coisa para essa criança. O tempo dela brincar, se distrair, já estão tentando colocar coisa na mente da criança. Jesus é nosso exemplo. Último texto. Muitos há que se detêm com interesse sobre o período de seu ministério público, enquanto passam por alto os ensinos de seus primeiros anos. É, porém, na vida doméstica que ele é o modelo de todas as crianças e jovens. Aonde que Jesus é o modelo de todas as crianças e jovens? Na vida doméstica. O Salvador condescendeu em ser pobre para poder ensinar quão intimamente podemos nós, em uma vida humilde, andar com Deus. Viveu para agradar, honrar e glorificar ao Pai nas coisas comuns da vida. Sua obra começou por consagrar o humilde ofício de operário que labuta para ganhar o pão cotidiano. Quando trabalhava ao banco de carpinteiro, fazia tanto a obra de Deus como quando operava milagres em favor da multidão. E todo jovem que segue o exemplo de Cristo, na fidelidade e obediência, em seu humilde lar, pode reclamar aquelas palavras proferidas a respeito dele, pelo Pai, por intermédio do Espírito Santo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que me compraz a minha alma. Que coisa maravilhosa! O Pai tinha alegria de dizer: esse é o meu eleito, aquele que compraz a minha alma, o meu servo fiel, que estava sempre disposto. Me lembro de um texto tão interessante que diz assim: eu e o Pai somos um. As obras que eu faço não são minhas, mas do Pai que me mandou praticar essas obras. A ligação de Jesus com o Pai, tanto de criança como jovem, como adulto, foi um exemplo de fidelidade, firme como uma rocha em questões de princípios. E quero deixar, minhas últimas palavras são essas. Aos queridos papais e mamães, que possam ensinar os seus meninos e as suas meninas, mostrar o exemplo de Jesus, que foi um trabalhador, que ajudou a mãe nos trabalhos domésticos, nos deveres domésticos, ajudou José no banco de carpinteiro. Tem que ser as mãos estendidas para o bem. E uma pessoa que é preparada desta forma como Jesus foi, está preparado para ser inserido na sociedade, vai ser uma bênção aonde for. Mas uma pessoa que não for ensinada por pai e mãe
vai ser muito difícil a caminhada dessa pessoa, porque não recebeu a instrução devida. Trabalhar é uma coisa maravilhosa. Enquanto a pessoa está trabalhando, está pensando nisso, não está tendo tempo para fazer outras coisas erradas. A palavra de Deus mostra um ditado também: quem não trabalha, dá trabalho. E por isso Deus possa nos abençoar mamães e papais, seus filhos, que sejam educados da melhor maneira possível, possam pensar também o ensino que estão aprendendo nas escolas, se vai educar seu filho para o reino de Deus ou vai deixar ele inapto para os céus. Que Deus possa abençoar, iluminar, e que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sejam derramadas sobre cada família e sobre cada criança. É o meu desejo e oração. Amém.